Olá, amigos do canal Rádios e Ferramentas. Hoje eu gostaria de falar uma coisa, por que eu bato tanto na questão da alça do aparelho? Por que a alça não pode ser reparada? Por que não pode ser colada? E por que a gente não pode confiar na alça? Esse aparelho aqui é um exemplo. É um aparelho que está muito bonito. É um aparelho do mesmo ano do aparelho que pertencia ao meu pai, 1989. A placa está muito boa. Eu dei uma manutenção nele, ele chegou a ficar 100%, mas só que porém, ele está com defeito no capacitor variável. Vocês devem estar pensando, o que tem a ver o capacitor variável com a alça? É que esse aparelho aqui, ele estava com a alça quebrada. Essa alça aqui eu troquei. Comprei uma alça nova e pus nele. É porque, em decorrência da alça quebrada, ele sofreu uma queda. Como eu sempre digo aqui, o capacitor variável, não, aliás, o rádio é um instrumento delicado, é um instrumento que requer precisão para funcionamento. Acontece que quando esses rádios caem, geralmente o que afeta, se ele não quebrar, é o capacitor variável. Aquele mecanismo que abre e fecha no capacitor variável, se ele não ficar raspando, ele vai ficar inoperante. Esse rádio aqui é um exemplo. Eu abri o capacitor variável, tentei dar manutenção, ele chegou a pegar a escala inteira, as rádios que estão disponíveis aqui na minha região, só que eu montei, depois que eu montei o aparelho, ele parou de funcionar. Então, é aquilo que eu digo, não, um rádio tão bom como o motorrádio e com uma alça tão ruim, é um pecado. Eu vou mostrar aqui, não sei se vai dar para pegar, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui está uma placa que também tem o capacitor variável, esse aqui está aberto. Eu vou mostrar aqui, olha lá. Tá vendo ele mexendo? O capacitor variável, gente, essa peça branca aqui, ó. Eu quero que vocês olhem por dentro. Eu vou mexer na sintonia. Estão vendo ele fechando? Olha lá. Agora estou voltando. Ele está abrindo. Aquilo ali, se ele sair do lugar, uma chapinha daquela, uma areta, melhor dizendo, acabou. O rádio, no mínimo, vai ficar raspando, como a gente fala, o capacitor. Esse aqui foi uma pena, ele chegou a pegar as estações disponíveis aqui sem raspar. Só que quando a gente monta, o problema volta. Vou mostrar aqui. Alguma coisa assim, porque eu tô tendo muita dor. Essa rádio que tá pegando coincidiu com a posição que ele não está encostando. As aretas não estão encostando. Sabe? Ele continua. Ó, tá vendo esse barulho de raspado? Ó, elas estão raspando. Ó. Então, esse rádio aqui, para ele funcionar, é outro capacitor. Beleza? O capacitor variável é o coração do aparelho, né?
O rádio, no caso esse aqui, o M65AC, ele pode funcionar sem transformador, né? Você liga nas pilhas, né? Ele pode funcionar com algum capacitor com deficiência, não é o caso desse aqui, eles foram medidos, estão todos funcionando. Mas o capacitor variável, se ele estiver ruim, compromete todo o funcionamento do rádio. Esse aqui é outro capacitor. E é uma pena, porque é um rádio que está muito bonito, a placa dele está muito bonita, mas em virtude de uma queda provavelmente causada pela quebra da alça de transporte, o rádio ficou inoperante. Então, gente, é aquilo que eu sempre falo. Não colhem as alças, não transportem seu motorrádio pela alça. Tome cuidado com ele, para não acontecer o que aconteceu com esse aparelho aqui, que acontece com a maioria dos aparelhos que caem, né? Muito obrigado, fiquem com Deus.